Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? O meu foi bem tranquilo, deu para me descansar. E eu espero que vocês tenham descansado também. Nós estamos aí já, hoje já são 9 de novembro. Nós estamos aí quase encerrando o nosso ano e apesar de toda a dificuldade, de toda a novidade, nós estamos aqui, ok? Estamos passando por tudo isso. Vamos então começar as nossas aulas de hoje. Vamos começar então pegando o livro de língua portuguesa. Você vai abrir na página 48 e nós vamos corrigir a última atividade que eu passei. O que nós falamos por último? Nós falamos sobre a letra H no início das palavras, né? Algumas palavras nós escrevemos com H no início e apesar do H estar lá, nós não pronunciamos ele, né? Ele sempre vem acompanhado pela vogal A, E, I, O ou U, né? E aí, nós usamos o H e não pronunciamos ele quando ele está no início da palavra, né? Por exemplo, vamos lá, essa folhinha aqui, ela é uma hortelã, ok? Então, nós escrevemos aí com H, mas pronunciamos o O normal, hortelã, não falamos hortelã, é hortelã, verdade? Aqui, homem, harpa, hiena, helicóptero, hipopótamo, tá? Essas são as imagens. Número 2, complete as palavras com a letra H quando for necessário. Por exemplo, primeira palavra aí, hospital. A segunda, hélice. A terceira, ilha, não se escreve com I no início da palavra, tá? Abacate também não se escreve com H, normalmente abacate. Horizonte e habitante, tá bom? E aí, vamos então passar para as próximas páginas. Hoje a nossa aula vai ser de interpretação de texto. Deixa eu diminuir aqui. E então agora aqui, ó, o capítulo 12 trouxe pra gente essa imagem aí. Capítulo 12 chama-se Frio na Barriga. Olha, vamos ler aqui esse amarelinho, olha. Histórias de suspense e mistério causam diversos efeitos em nosso corpo. Tensão, olhos arregalados e frio na barriga. Enquanto tudo não se revela, vamos nos deixando levar pela emoção da ficção, ok? Então, vamos ler o texto, eu vou ler o texto com vocês aqui. Aqui nós temos a imagem de duas crianças lendo um livro, com os olhos arregalados, com certeza estão lendo história de suspense e de mistério. Quando a gente lê esse tipo de história, ou quando a gente vê esse tipo de filme de suspense e de mistério, a gente fica bem atento, realmente, com os olhos arregalados, na expectativa do que vai acontecer, ou de como vai se resolver aquele mistério, não é verdade? E aí, então, vamos ler aqui o texto, tá? Eu vou ler com vocês. Eu vou ler com vocês, mas aí depois eu quero que vocês leiam novamente, vocês acompanhem comigo a leitura aqui, e que vocês leiam novamente em casa, para a mãe, para o pai de vocês. Olha, é importante vocês lerem os textos em voz alta, pausadamente, né, devagar, para que vocês melhorem a leitura de vocês, ok? E, naturalmente, melhorem a fala, melhorem a escrita, tá? Então, vamos lá, olha. Os contos de mistério e suspense nos impressionam, nos emocionam e fazem o nosso corpo reagir com algumas sensações. É por isso que esses contos são as leituras favoritas de muitas pessoas, né? Olha, que sensação os contos de mistério e suspense despertam em você? Bom, geralmente os contos de mistério e suspense, eles despertam em nós o medo, a ansiedade, né? A curiosidade, né? O que vai acontecer? E essa cena? Como é que vai resolver esse mistério, né? Fica aquela tensão, você sempre esperando o que vai acontecer na próxima imagem, na próxima cena. Então, são esses geralmente os sentimentos que a gente tem quando a gente lê algum suspense ou quando a gente assiste algum suspense, né? Algum filme de suspense. Que tipo de ambiente, cenário, personagens e acontecimentos dos contos de mistérios e suspense costumam ter? Olha, geralmente quando a gente vai ver qualquer livro de suspense ou quando nós assistimos alguma série, algum filme, são alguns elementos, né, nesse gênero
que a gente encontra. Por exemplo, quando você vai ver alguma série de suspense, alguma coisa, sempre é lugar escuro, na verdade. Uma casa abandonada, uma casa muito escura, uma casa assim suja. Geralmente o tempo tem que estar chuvoso, relampeando, né? Que mais? Alguém estranho, né? Alguém misterioso que aparece do nada. Sempre são essas coisas, são essas situações que acontecem, né? Em algumas séries ou em livros também que nós lemos, que já é assim, já é todo suspense que você vai ver, geralmente tem esse tipo de coisa, né? Então, geralmente são esses acontecimentos que nós encontramos nos contos e em séries, tá? Aí aqui, olha, a seguir você vai ler um conto de mistério e suspense. O que você espera sentir ao ler esse conto? Não se preocupe, pois tudo é ficção. O que é ficção? É algo que nós inventamos, que nós criamos e que não é algo verdadeiro. Nós criamos personagens, nós criamos acontecimentos, nós criamos cenário, né? O lugar onde está acontecendo a história. Então tudo é ficção, ok? Vamos ler aqui, ó, Recado de Fantasma. Não precisa acompanhar comigo aqui na tela, leia você aí no seu livro, tá bom? Olha, Recado de Fantasma. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado com uma grande varanda envidraçada e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando por lá às sextas-feiras. Deve ser coisa de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. Então, contava a eles que as casas antigas, como aquele, com revestimentos e assoalhos de madeira, estalam por causa das mudanças da temperatura. Então, isso é um fenômeno natural, conforme meu pai havia me explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente. Apostavam que mais dia menos dias eu levaria o maior susto. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã Beth. Depois do jantar, fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças, desses bem diferentes. Faltava um quarto para meia-noite. Eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário, quando senti um ar gelado bem perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi, arrepiado, 5 delas flutuarem, depois se encaixarem bem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação, mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava. O quebra-cabeça estava montado, formando uma imagem de uma casa com um jardim bem florido. No entanto, meu jogo formava um cenário de uma guerra espacial. Eu tinha certeza. Olha só. Isso é um conto. Eu acho que eu não acabei aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem mais uma página. Vamos lá. No dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos extraordinários e aparições. E a explicação para eventos desse tipo foi a seguinte. Aí ele não colocou nada aqui. Ele não colocou a explicação. Aqui no texto não tem, tá? Mas aí embaixo está escrito o seguinte. Hoje, minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas margaridas brancas florescem a maior parte do ano, para total espanto das vizinhanças. O fantasma? Nunca mais vi. De certo, passeia feliz pelo jardim nas noites de lua cheia. Aí aqui está escrito, olha, espaço reservado para a imaginação da turminha. Aqui é o seguinte, olha. Ele falou que ele foi, aconteceu tudo aquilo, alguém foi lá, montou quebra-cabeça para ele, o quebra-cabeça era de outra coisa, não era aquilo que ele tinha, que era de uma guerra espacial, mas de uma casa com um jardim bem bonito. Alguém foi lá e montou e ele viu as peças flutuarem no ar e ele saiu correndo, escutou passos
E aí ele foi aonde? Ele foi na biblioteca pesquisar a explicação para aquilo. E aí lá ele encontrou uma explicação na biblioteca para o que tinha acontecido. Só que o livro trouxe pra gente essas duas linhas aí em branco. Por quê? Porque essas duas linhas aí é para vocês imaginarem qual foi a explicação que eles leram para esses acontecimentos. Aí vai caber a vocês a imaginar. Aí é por conta de vocês, tá? Por que será que acontecem essas coisas? Qual foi a explicação que eles acharam na biblioteca para esse tipo de acontecimento, para esses eventos, para aparições de fantasma e tudo. Tudo isso, gente, é uma ficção. Nada disso aconteceu, nada disso é verdade. Mas o texto traz pra gente imaginar o que foi que eles leram de explicação. Então aí fica na imaginação de vocês, certo? E aí então nós conhecemos aqui mais um gênero literário, né? O último foi a carta e hoje nós conhecemos então os contos de suspense e mistério. Então, conto de suspense e mistério é sempre algo que vai nos surpreender, é sempre algo que o final não tem como a gente saber, a gente sempre vai ser pego de surpresa, vai trazer algumas cenas que vão nos assustar, né? Justamente por causa dessa surpresa. Então, esse é o conto de mistério e suspense. Aí, quem escreveu esse texto aí foi embaixo, nós temos a imagem dela aí, olha, ela é Flávia Muniz. A autora do texto que você leu, ela nasceu em Franca, no estado de São Paulo, e desde criança sempre gostou de história de suspense e mistério. Em sua carreira como escritora, que já dura mais de 30 anos, foi indicada 3 vezes ao Prêmio Jabuti por livros infantil e recebeu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte de melhor livro infantil. Conheça aí, que está falando no site para você conhecer mais sobre a autora. E aí, o que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que vocês façam atividades da página 55, que é o que? A interpretação de texto, ok? 55 a 58. 55 a 58. Então, a interpretação escrita do texto. Então, tudo que vocês vão ler nessas perguntas são referentes ao texto. Você vai ler o texto mais vezes, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder, ok? Então, é um conto de mistério e até agora a gente não sabe qual foi a explicação que eles tiveram para o que aconteceu, porque vai caber a imaginação de vocês, ok? Vocês vão imaginar o que eles leram lá na biblioteca, tá bom? Então, por hoje é só a aula de língua portuguesa. Daqui a pouco eu volto com as outras aulas. Deixa eu ver quantos minutos dessa aula. 12 minutos. Beijos para vocês. Tchau.